Você faria um cruzeiro pela Europa, sabendo que você vai visitar vários países, mas você vai ter só algumas horas de parada em cada uma das cidades? Eu fiz e eu vou contar pra você mais sobre essa experiência. Oi gente, eu sou a Dani Polis, eu sou a pessoa responsável por criação de conteúdo no Trípolis e eu vou contar pra vocês a minha experiência a bordo de um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Esse é o vídeo que vai abrir a série de cruzeiros pelo Mediterrâneo a bordo do Odyssey of the Seas, o Mediterrâneo em poucas horas. Não vai ser nada glamour, vai ser um pouco sobre o meu planejamento, a minha experiência e também as paradas. Então é uma série bem completinha aqui no canal, que vai ter vídeo de todas as cidades, ter vídeo no navio e muito mais, então vamos lá que tem bastante conteúdo. Bom, vamos dar um pouco de contexto então. A gente passou uma semana a bordo do Odyssey of the Seas, que partiu de Roma, né, em Civitavecchia, que é a região metropolitana ali de Roma, e foi um cruzeiro de 8 dias e 7 noites, foi de um domingo até o outro, passando por Santorini, Mykonos, Kusadasi, que é em Éfeso, né, Nápoles, e voltando para Roma. A gente chegou em Roma um dia antes da viagem, o navio partiu no domingo à tarde, a gente chegou em Roma no sábado de manhã, pra gente conseguir se acostumar um pouco com o fuso e também matar um pouco da saudade de Roma, porque Roma é uma das cidades mais queridas do meu coração. E de Roma, a gente foi de trem de Termini, né, que é a estação central de Roma, até Civitavecchia, e depois a gente pegou um ônibus que deixa a gente praticamente no check-in lá da Royal Caribbean, na região portuária. Fazia muito tempo que eu não viajava de navio. Quando eu digo muito tempo, meu último navio tinha sido em 2007. 18 anos depois, embarquei a bordo de um cruzeiro e, obviamente, o tamanho do Odyssey of the Seas é muito maior do que o outro cruzeiro que eu fiz, que nem existe mais. Mas a gente vai falar um pouco sobre o navio no próximo vídeo. Esse daqui é mais sobre a viagem em si. Cabe lembrar, essa viagem fizemos eu e minha mãe. Minha mãe é uma idosa, tem 70 anos. Foi um ritmo de viagem totalmente diferente do que seria uma viagem tradicional ali para a Europa, mas que foi ótimo, considerando que minha mãe já não tem a mobilidade igual quando ela tinha quando era jovem, e logística acabou facilitando bastante. E antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu já vou começar falando que uma viagem de cruzeiro não é uma viagem para você ver tudo, é uma viagem para você ter uma amostra do que você quiser fazer depois. E eu vou te contar mais ao longo do vídeo. Roteiro geral desse navio. Primeiro dia saímos de Civitavecchia, segundo dia foi em alto mar em navegação, terceiro dia Santorini, quarto dia Kusadasi, Éfeso, quinto dia Mykonos, sexto dia navegação, sétimo dia Nápoles, e oitavo dia chegando em Roma no domingo pela manhã. Esse é basicamente o roteiro. Eu vou fazer um vídeo separado para cada um desses destinos. É um vlog que eu gravei em todas as cidades, que eu vou mostrar como foi a minha experiência e talvez até um pouquinho do meu planejamento, considerando a realidade de um turista de cruzeiro, que é: vou passar apenas algumas horas naquele determinado destino. Nenhuma dessas cidades a gente pernoitou, todas elas a gente saía no final do dia, e considerando que era quase verão na Europa, os dias estavam anoitecendo tipo 9 da noite, então deu pra aproveitar bastante. Eu já adianto que a gente fez muita coisa, a gente aproveitou bem cada parada. Fica ligado no canal, aproveita pra você se inscrever e ativar o sininho pra você não perder o que vem por aí. Aí você pode me perguntar, por que fazer um cruzeiro pelo Mediterrâneo? Por que não fazer uma viagem mais tradicional, ficar vários dias em alguma cidade? Eu vou listar aqui alguns dos motivos que levaram a gente a fazer essa escolha. Primeiro deles, você visita várias cidades em vários dias. Muita gente tem aquela coisa de: vou fazer um mochilão pra Europa, vou enfiar 15 países em 20 dias, e as pessoas acham aceitável. Mas aí quando a gente fala de um cruzeiro, o pessoal já fica meio assim. Pra gente foi ótimo, a gente visitou a Turquia, a Grécia e a Itália numa viagem de uma semana. Foi incrível, eu achei o roteiro perfeito. A gente conheceu várias cidades que a gente queria conhecer, e a gente foi para destino que, por exemplo, eu dificilmente iria, como por exemplo Éfeso. Eu não consigo me ver encaixando uma viagem dessa de forma tradicional, digamos assim. E o navio foi ótimo, que deu essa possibilidade pra gente. Segundo ponto, praticidade. Eu estava com a minha mãe idosa de 70 anos, o que significa que mobilidade reduzida, não tem a mesma disposição que a gente que é mais jovem. É muito prático, porque você tá viajando e o seu hotel viaja
viaja com você. Você não precisa se preocupar com mala, preocupar com o check-in, sabe? Você não precisa se preocupar em nada. Você tá indo e o hotel tá junto. Então acaba sendo muito prático. Terceiro ponto, custo-benefício, muito bom. Eu acho que isso foi o que mais me surpreendeu. Eu imaginava que um cruzeiro pelo Mediterrâneo fosse ser mais caro. Ele é barato? Não, ele não é. Mas quando você coloca na ponta do lápis que você visitou Mykonos, e brincando em Mykonos você vai pagar uns 100, 150 euros no quarto de hotel, fora de temporada, acabou que valeu a pena o cruzeiro. Considerando, tipo, todas as cidades que a gente foi, considerando o deslocamento, né, porque a gente também tem que considerar isso, o custo-benefício foi ótimo, principalmente porque a gente não precisou se preocupar com praticamente logística nenhuma. Era só se preocupar com o horário de chegada e de saída do porto. Outra coisa também que vale muito a pena comentar é que um cruzeiro é uma experiência muito segura. E o que eu quero dizer sobre isso? Se você não é muito acostumado a viajar, ou tem países que você se sente um pouco mais desconfortável em ir, ou se tem a barreira do idioma, enfim, qualquer coisa, um cruzeiro ele é uma forma fácil de você fazer essa viagem, porque você consegue fazer essa viagem com outras pessoas e com uma empresa que conhece muito. Então é uma experiência muito segura, sabe? Eu não sei se eu iria pra Turquia sozinha, por exemplo. Fazer a bordo de um cruzeiro pra mim foi ótimo, porque eu fui pra Turquia a bordo de um cruzeiro e tava tudo tranquilo. E outra coisa que vale muito a pena você, né, considerar ali na hora de você fazer um cruzeiro é que tem vários tipos de perfis. Vários tipos de perfis. E isso é incrível, tá? Tem cruzeiro que é mais estilo família, tem mais estilo casal, tem coisa mais de luxo. A gente conheceu um pessoal em Mykonos, quando a gente tava lá no Beach Club, que eles estavam fazendo um outro cruzeiro que era só pelas ilhas da Grécia e era tipo um cruzeiro pequeno, só pra casais, basicamente lua de mel. Tem vários tipos de cruzeiro. Cruzeiro não é tudo igual. E aí você me pergunta, como funcionam as paradas no cruzeiro? Eu acho que isso é o que o pessoal mais tem dúvida. Eu posso simplesmente descer, eu tenho que descer com o pessoal do navio. É a experiência mais tranquila do mundo. Em cada parada você tem duas opções. Ou você desce por conta própria e você faz o seu roteiro, ou você pode contratar excursões dentro do navio, e aí essas excursões têm um roteiro fechado, tudo certinho, e você vai com um grupo saindo do navio e voltando pro navio também. Qual é a melhor? Depende de você. Eu, Dani, fiz tudo por conta própria nos destinos, porque eu gosto de ter flexibilidade, entendeu? Tinha coisas que eu queria explorar, eu não queria ficar amarrada com um grupo. E assim, né? A gente vai na cara e na coragem, assim, sem falar grego, sem falar turco, e vamos que vamos. Eu preferi fazer essas experiências por conta própria. Até mesmo na Turquia, quando a gente desceu, a gente encontrou um casal de amigos lá, a gente fechou um táxi e fomos nós 4 pra Éfeso, né, pra cidade histórica lá. Foi super tranquilo. Cada uma dessas cidades portuárias, eles são super preparados pro turismo, então é bem tranquilo você fazer por conta própria. Mas se você não se sente confortável, não se sente confiante, não tem problema. Você pode comprar as excursões oferecidas no navio antes de embarcar ou até embarcado mesmo. Alguns dos passeios mais disputados, eles esgotam antes até mesmo do embarque. Então se você vê alguma coisa que você quer fazer muito, já reserva antes e pra você não ter problema. O tempo médio em cada porto varia bastante. Vamos colocar aí que a média de 8 a 9 horas. A hora que ele desembarca no porto e a hora que você tem que estar de volta, eles avisam no dia anterior. No aplicativo você consegue ver também, e também no site você consegue ver. Você tem que pensar que, por exemplo, vamos colocar lá, o navio atracou em Mykonos 8h30. 8h30, você já tá livre pra descer. Tipo, vai ter uma fila, né, pra você conseguir sair do barco e tal. Pensa que é uma filinha. 8h30 você pode estar pronto lá pra sair e vai embora. A exceção foi Santorini. Santorini, ele não atraca no porto. Ele fica no meio do mar e aí são barcos auxiliares que te levam até o porto. Ele não tem profundidade. Você tem que pegar uma senha pra desembarcar. A gente chegou em Santorini, era 1h30 da tarde. Essa senha começou a ser distribuída por volta das 8 da manhã. Eles vão chamar a sua senha, tipo, barco, senha tal. E aí você vai nesse barco. Santorini, dos portos, é o que exige mais atenção, porque você depende desse barco auxiliar. O horário final que eles consideram lá é o horário que o navio vai sair. Por exemplo, se o navio tá lá que o navio vai sair às 5h30, eu recomendo você tá lá no máximo estourando muito alto 5 horas. Porque se der algum problema, você tá de boa. Porque toda vez que você embarca no navio de volta, você tem que apresentar o seu cartão do navio, que ele já tem sua foto, tem seus dados, e você tem que passar no raio-x pra ver se você não tá levando nada que seja proibido a bordo. E entre as coisas proibidas são bebidas alcoólicas. Você não pode levar bebida alcoólica a bordo. Eles confiscam, lacram, né,
né, colocam o número da sua cabine e te devolvem no último dia de viagem. Então, considerando que tem esse tempo de fila, de raio-x e que meio que todo mundo deixa tudo de última hora, considera pelo menos 30 minutos antes. E aí a dica mais importante que eu dou sobre as paradas é: planejem suas paradas. Se você vai com a excursão do navio, ótimo, você não precisa planejar nada. Agora, se você vai por conta própria, é legal você planejar pra você não perder tempo ou não se perder em logística, essas coisas, pra você conseguir aproveitar o máximo possível de cada cidade. De novo, você não vai conseguir aproveitar tudo, mas a gente aproveita o máximo que dá, né? E aí vamos falar sobre alguns dos erros mais comuns quando a gente tá falando em cruzeiro. Primeiro deles, tentar fazer coisa demais. Gente, não tem como, não tem como. Se você pensar em fazer 1 milhão de coisas, você vai se frustrar. Em cada parada, tenta ter aí de 3 a 5 lugares que você quer muito visitar, e é isso, que vier mais do que isso é lucro. Parece muito tempo, mas é pouco tempo. É um conselho que eu te dou: não tente fazer coisas demais. Outro erro muito sério que as pessoas não contam é deslocamento. As pessoas, elas não contam, por exemplo, que para elas irem de Fira até onde para o cruzeiro em Santorini, até Ia, onde tem o Domo Azul, onde tem as atrações mais famosas ali de Santorini, é um deslocamento aí que, se você for de ônibus, é meia hora. Meia hora pra ir, meia hora pra voltar. As pessoas esquecem, na hora de fazer o roteiro, que elas vão precisar se deslocar entre os lugares e que deslocamento toma tempo. Não se esqueça disso. E outra coisa também que as pessoas ignoram muito é fila. Gente, vai ter fila. Vocês não vão ser os únicos a descerem. Muitas vezes não é só um navio que tá ali atracado, são vários. Então, se prepara, porque vai ter fila. Vai ter fila pra você entrar na atração, vai ter fila pra você pegar o teleférico, vai ter fila, principalmente se você for em alta temporada. Eu fui em junho, peguei fila pra algumas coisas, mas ainda não era a temporada, porque era começo de julho. Julho e agosto, esquece. É muita fila porque tá muito cheio. Aí sempre vem aquela coisa: o que eu levo numa mala pra um cruzeiro? Mala sempre é pão de atenção. Eu confesso que eu tava morrendo de medo quando fui fazer minha mala. Por quê? Porque eu nunca fiz um cruzeiro desse jeito. E aí eu não sabia o que eu levava. No final, o surto foi desnecessário, porque eu consegui fazer a minha mala perfeita. Ela me atendeu super bem. Comprei coisa ao longo do caminho, porque, né, não vou deixar de aproveitar as oportunidades, mas no final das contas a minha mala foi super perfeita. Lá no Trípolis tem um checklist com algumas coisas que você deve levar para sua viagem de cruzeiro, básico deles, né? Documento, você precisa ver os documentos que são necessários, remédio, principalmente aqueles de uso contínuo, levar muita roupa de calor, porque faz calor, levar sapato confortável, levar uma bolsa ou uma mochila para você sair nas paradas. Eu sempre tava com a minha mochilinha que eu colocava dentro as coisas que eu precisava levar: boné, óculos de sol, protetor solar, garrafa d'água, porque é muito quente. E além dessas coisas mais básicas, o navio também tinham noites temáticas especiais, e aí eu levei algumas coisas para essas noites temáticas. Teve o dia que era do branco, aí eu levei uma roupa branca. É bom você olhar a programação do seu navio para ver o que vai ter de festa diferente, que aí você também consegue levar essas coisas a mais. Vou falar que eu tava preocupada com essa roupa mais arrumada do jantar do comandante. Gente, não precisa levar longo, terno, gravata, só se você quiser. Tinha uma galera assim que parecia que tava indo pra formatura de medicina, sabe? Tipo, toda arrumada de longo, de paetê. Se você quiser, tudo bem. Se você não quiser, tá tudo bem. Eu só levei um vestido mais socialzinho, assim, arrumadinho, com um sapato mais formal, e foi perfeito. E aí também uma pergunta que eu recebi bastante quando eu postei no Instagram é: qual que é a melhor época para ir pra um cruzeiro? Gente, a melhor época é que você puder ir e que você puder pagar. Eu sou sempre dessa opinião. Porém, se você tiver escolhas, vou deixar aqui algumas dicas para você tomar a decisão. A temporada na Europa geralmente começa em abril. Abril e maio tá meio fresco ainda, a temperatura mais amena, tal, mas tá tudo mais vazio, então baixa temporada. Junho, a temperatura tá começando a aumentar e o movimento também. Julho e agosto, tudo cheio, tudo mais caro e muito calor. Setembro e outubro, principalmente meio de setembro pra frente até outubro, as temperaturas já começam a dar uma baixada e também o fluxo de pessoas começa a diminuir. Eu fui na primeira semana de junho e pra mim foi perfeito. Não tava lotado, tava quente, mas não tava um calor assim absurdo, exceto na Turquia. Na Turquia a gente pegou 40 graus, eu não consigo nem imaginar o que é aquilo ali em julho e agosto. Pra gente, assim, foi a melhor época. Se você puder, evite julho e agosto. Eu acho que essa é a dica que eu te dou. A Europa, né, como um todo, ela é muito cheia, muito cara e muito quente. Então, se você puder, não vá. Mas se for a única época que você tem que
pra ir, vai. Então essa aqui foi uma introdução dessa série. Eu vou deixar a playlist aqui em cima. Eu vou postar os vídeos em ordem. Esse foi um primeiro, o segundo vai ser sobre o Odyssey of the Seas e os outros vocês vão ter que acompanhar pra ver. E esses vídeos vão sair toda terça-feira. Então toda semana vai ter um vídeo sobre a série aí do Cruzeiro pela Europa. Não deixe de acompanhar, se inscreva e ativa o sininho pra você não perder, porque eu garanto que vale a pena, viu? E aí, me conta, você é do time que faria um cruzeiro ou faria tudo por terra, hein? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber quantas pessoas vão se surpreender com o que eu vou postar ao longo do caminho. E se você quiser mais dicas e mais informações, eu deixei um post completinho no Trípolis, o link tá aqui na descrição, sobre como se preparar e escolher um cruzeiro pelo Mediterrâneo. Aproveita pra conferir, porque você vai encontrar muitas dicas preciosas ali. Próximo vídeo, o navio Odyssey of the Seas. Vamos contar um pouco mais sobre esse navio. Então até semana que vem, um super beijo e tchau!